Muito bem, então você que está acompanhando com a gente aqui o Telescópio de hoje, nós conversamos então com o René Matos, ele que é arquiteto aqui de Itapetininga, falando sobre urbanismo, sustentabilidade e um outro assunto também que é muito importante, que é sempre muito presente no nosso dia a dia aqui, que é algo que precisa ser discutido cada vez mais, que é o racismo, e principalmente o antirracismo nas escolas. E para conversar com a gente aqui, nós temos a professora Eleni Souza, mais uma participação aqui com a gente, sempre participações marcantes aqui, é sempre uma alegria poder contar com a sua parceria aqui no Telescópio. Eleni, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Telescópio. Obrigada, Guto. O prazer é meu sempre. Não recusei nenhuma vez porque eu vejo a importância desse espaço, né, para gêneros diversos que vocês trazem. E quando eu recebi para falar de antirracismo nas escolas, uma das minhas preocupações esse ano era como é que nós vamos abordar a consciência negra, né? E o mês de novembro, a gente sabe que é o mês desta consciência. É o que eu digo, não é comemoração, é pensar sobre. Então, a primeira colocação qual eu faço ante a esse tema é que para a gente falar de racismo estrutural nas escolas, a gente precisa assumir-se como uma sociedade racista. Que é a maior dificuldade, eu acho, dos brasileiros e da sociedade brasileira. Pensar-se racista, né? Então, eu coloco os Estados Unidos, eu coloco outros países, mas como nós temos esta ideia de democracia racial, de miscigenação, de povo, né, miscigenado, então faz o quê? Que este racismo estrutural, ele fique de alguma forma, né, ali por debaixo do tapete, e acontecem, mas esse racismo, ele está nas ações. E o que é importante a gente pensar é que essas ações perpassam a sala de aula, né? Que as nossas salas, elas são heterogêneas, a gente tem branco, a gente tem pardo, a gente tem preto, a gente tem várias vertentes étnicas ali num só espaço. Porém, se a gente pensa socialmente, qual é a parcela da população em que a gente vê os maiores desmandos, né? Em que isso fica muito claro quando uma sociedade questiona uma loja, não vou dizer o nome, mas é uma grande loja, não sei se eu posso dizer aqui, que faz uma campanha para trainees negros. E aí a sociedade entra em polvorosa, mas como é que vai fazer uma campanha para trainees negros? Nós temos democracia racial. Será que nós temos? Então a primeira coisa, eu até disse para o Samuel que eu gostaria muito até diminuir um tempo da minha fala para apresentar tem a Lilian Schwartz, é uma das historiadoras hoje no assunto, ela tem um canal no YouTube, e ela traz um vídeo curtinho para a gente pensar nessa democracia racial. Né? Eu acho que vai apimentar o nosso debate, quem está assistindo aí pelo chat, então eu gostaria que nós começássemos a pensar a partir dessas questões que ela traz e das relações históricas que ela faz com que entre o passado, qual é essa simbologia do passado, perpetua em ações do presente, né? Que é o que eu digo, no momento em que você está com pessoas e diz assim, não, eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro, você mostrou o racismo à potência, entende? Porque há uma classificação. Quer dizer, então eu não sou racista porque eu tenho um amigo negro? Ah, eu não sou racista porque a empregada da minha casa é negra e eu a trato como se fosse da família. Né? São questões arraigadas na nossa sociedade
São narrativas contadas de um único viés, a do colonizador, a do homem branco, e que, obviamente, hoje a gente vê, né, que grande parcela, 90% das mortes, da violência, quem são? São negros. Então, por aí a gente começa. E aí eu queria saber se a gente poderia assistir a este vídeo, as falas da Lilian. Isso, nós temos o vídeo já preparado aqui, então você que está acompanhando com a gente o Telescópio, vamos colocar esse vídeo então dessa especialista, dessa historiadora aqui, para trazer, né, ainda mais elementos para a gente aqui a respeito da democracia racial. Coloca na tela aqui para você. Estava perguntando hoje mesmo para um aluno, o que é esse negócio de hashtag? Hashtag, falei errado, ó. Vê que eu não sei, nem sei falar. Hashtag somos todos humanos, hashtag somos todos iguais. Você acha mesmo que no Brasil nós somos todos iguais? Este é um país que vai pra frente, de um povo unido de grande valor. É um país que canta. Bom, você acredita em democracia racial? Essa é uma história bem antiga no Brasil. Na verdade, começou logo depois da independência. Em 1838, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro resolveu criar um concurso chamado Como Escrever a História do Brasil. Esse primeiro concurso foi vencido por um estrangeiro, o Von Martius, que defendeu a tese que o Brasil era composto por 3 rios. Um rio bem caudaloso, que era o Rio Branco, um rio um pouquinho menor, que era o Rio Vermelho, e um rio ainda menor, que era um Rio Negro. Essa tese já mostrava o quê? Que o Brasil era uma mistura, mas uma mistura com hierarquia. Depois disso, em 1933, Gilberto Freire lança Casa Grande e Senzala. Foi um sucesso. Em Casa Grande, o mesmo modelo da democracia racial. O Brasil seria uma espécie de harmonia, teriam povos em harmonia convivendo, povos indígenas, povos negros e povos brancos. Foi só em 1950, provocados pelo Gilberto Freire, que a Unesco criou um programa para mostrar que o Brasil era um exemplo de democracia racial. Não deu nada certo. Florestan Fernandes, pesquisando aqui em São Paulo, mostrou que, na verdade, o brasileiro tinha um tipo muito particular de racismo. E vamos combinar que não tem racismo bom. O brasileiro tinha preconceito de ter preconceito. E o que será que Florestan Fernandes, esse sociólogo, quis dizer com isso? Ele quis dizer que o brasileiro tinha preconceito, era racista, mas negava o tempo todo. Você que está me ouvindo, você que é racista, eu não sou. Isso criou uma noção de mestiçagem muito complicada no Brasil, na minha opinião. Porque nós pensamos mestiçagem como mistura, mas que tal a gente pensar em mestiçagem como mistura e separação também? Como é que a gente fica tendo sido o último país a abolir a escravidão no Ocidente? Dos 12 milhões de africanos e africanas que saíram do seu continente, forçadamente recebeu quase a metade. Esse país não pode imaginar um relacionamento apenas harmonioso entre brancos e negros. Havia uma desproporção imensa entre homens e mulheres, aqui no Brasil, 70% de homens para 30% de mulheres, e isso criou uma cultura do estupro, com os proprietários brancos estuprando as escravizadas e construindo uma cultura da força, muito diferente do que essa ladainha que prega a noção de um país harmonioso e de mistura racial. Então essa hora que você me pergunta, mas espera aí, Lili, não é verdade que só existe uma raça, a raça humana? Bom, não vou negar, só existe uma raça humana. No entanto, a sociedade cria diferenças todos os dias e todos os momentos, que é o que nós chamamos de raça social. O que é raça social? Vou dar o exemplo do Brasil. No Brasil, fenótipo, ou seja, cor de pele, traços, tamanho do nariz, lábio, cabelo, são elementos fundamentais para nós construirmos preconceito, para nós construirmos uma série de discriminações. Se você não acredita, basta entrar na internet que a gente vê todo dia casos de discriminação racial. Dá uma olhada no ambiente corporativo, nas universidades, nas escolas, nos restaurantes, nos shopping centers. Não vai ser muito difícil de achar uma série de casos.
se isso tudo não foi suficiente, eu te proponho agora um desafio. Sai da sua casa, escolhe um restaurante legal, ou então vai num shopping que você costuma frequentar. Repara bem quem é que está consumindo e quem é que está servindo. Se as pessoas estão juntas ou se as pessoas estão bem separadas. E aí, quando você voltar, você deixa aqui, por favor, nos comentários, se você de fato ainda acha que a gente vive numa democracia racial. Muito bem, então você assistiu aí o vídeo, então, aqui muito importante, né, trazendo muitos elementos, até elementos históricos aqui pra gente. Eu vou pedir pra Eleni, ela trazer também aqui o seu olhar sobre tudo isso, nos ajudar também a compreender esse vídeo, mas antes aqui nós temos alguns recados já do pessoal participando através do Facebook. O Éder de Jesus coloca aqui, boa tarde. A Tânia Marques coloca a Eleni sempre falando com propriedade. A Suzy Nobre coloca: o racismo estrutural é camuflado e tão mais nocivo do que o racismo declarado. Hipocrisia é dizer que a sociedade brasileira é aberta às diversidades e etnias que fazem parte do seu povo, quando negros e indígenas têm sido sistematicamente perseguidos e massacrados nesse país. Mais gente aqui participando com a gente, mandando palmas aqui. E, Eleni, conta pra gente um pouquinho então dessa experiência. Acho que ali, vamos dizer assim, a Líria, ela coloca uma visão histórica, também alguns elementos, tudo, mas tudo isso pode ser muito bem desenvolvido, né? As pessoas trazer para o seu dia a dia. Como que você compreende a compreensão da maioria das pessoas, né? Quando tem esse primeiro impacto com todas estas falas? Então, acho que a primeira compreensão é se colocar nesse lugar do não racista, né? Uhum. Como ela traz. Não, mas eu não tenho essas visões racistas. Porém, isso se dá, que é o que eu digo, né? Até agora nas aulas online, hoje eu tenho aula com ensino médio e tem alguns estudantes da Universidade do Maringá que estão fazendo estágio, imagina que legal, lá do Maringá, fazendo estágio com uma professora aqui, de Itapetininga, e eu trago exatamente essas questões, né? Então, o racismo estrutural, ele está nas pequenas ações. Então, a primeira coisa é sair do raso, Guto. A gente precisa sair do raso. Falar as coisas como elas são. E eu digo esse raso, vamos compreender esse raso. Por exemplo, você pega lá um livro de história, 6º ano. Onde é que está o Egito, a Mesopotâmia? Eles colocam como civilizações avançadas. Fora um capítulo, como se estas regiões não fizessem parte da África. Como se o povo egípcio não fosse negro, não fosse uma sociedade totalmente desenvolvida, né? E não precisa, a gente pode voltar na história a 5.000 anos antes de Cristo, que na região onde fica o Zimbábue, né? Havia a civilização do Zimbábue, era uma das mais avançadas, digamos, né, da época. E aí chega lá o colonizador, encontra uma arquitetura, falando aí de urbanismo, né, lembrei uma arquitetura feita em lascas de pedra, em formatos de tijolo, assentadas uma acima da outra, sem cimento, sem concreto, com mais de 10 metros de altura. Uma civilização em que eles percebem que tem irrigação para as hortas, tem todo um processo social desenvolvido. E aí o que faz esse colonizador? Isso tem no Discovery Channel tem um documentário sobre isso. Chama-se A História Negada, sobre a África. E aí o colonizador disse que aquilo não poderia ser coisa de negro. Que algum branco teria passado por ali. Você entende? Então, é muito mais profundo do que nós pensarmos no pós-abolição no Brasil. A gente tem que pensar que, no Brasil, esta perseguição, né, entre aspas, ela é secular. Mas, mundialmente, ela é milenar. Então, quer dizer, é uma história negada, que é aquilo que eu falo. Se você precisa compreender para opinar.
e para ampliar repertório. Você só entende o outro quando você se permite conhecer os contextos dele. Agora, a nossa história, eu acho que na nossa história está muito bem claro, né? A camuflagem pela mestiçagem, pelo sincretismo, pela miscigenação. É óbvio que eu não estou aqui também racionalizando, até porque se a gente pensa em cultura, cultura é um espaço ampliado, um espaço que se modifica. Então, culturalmente, nós temos esses potenciais. Agora, ao falarmos de etnia e falarmos de perspectivas de vida, né? Então, representatividade, eu falo para os meus alunos e pergunto para você, pergunto aí para o público que está assistindo, quantos professores negros você teve na vida? Na sua fase escolar? Você conseguiria me dizer? Então tem alunos que em 2020 que dizem assim, professora, você é a primeira. E isso em todas as esferas sociais. A gente não está falando do magistério, que é mais importante sim, né? Os negros estarem nas salas de aula, começarem a tomar os espaços. Agora, em todas as esferas. Quantos médicos negros te atenderam na vida? Dentistas? Aí a gente tem uma televisão, uma mídia, né? Que retrata, quando vai retratar o negro, qual é o papel que o negro tem? Não vamos pensar aqui em Lázaro Ramos e Thaís Araújo. Né? Mas pensando na história da televisão brasileira, qual é o papel que o negro ocupa? Ou ele é empregado, ou ele é motorista, ou ele é o bandido e mora na favela. Independente se ele não é bandido. Ele vai morar onde? Ele vai morar na favela. Então foi preciso uma lei que modificasse. Então, qual é a representatividade das nossas crianças? Eu acho que isso é uma pergunta fundamental para adentrar a sala de aula. Com quem eu me identifico? Quantas meninas negras, eu inclusive, que não tenho, meu cabelo é misto, não já puseram toalhas e blusas para fazer que se ter cabelo liso? Isso é representatividade. Porque você não se sente inserido, né? E ainda hoje a gente vê pelas redes sociais, gente xingando, sai preto, eu não vou falar com preto, porque é isso, porque é aquilo outro. Então vai dizer que nós temos todos somos iguais? Não somos. Muito bem, Neni, é muito importante mesmo trazer esse olhar, né? Porque às vezes as pessoas, acho que, não sei até onde chegaria isso, assim, mas as pessoas elas têm a noção do racismo, do ato racista, muito, vamos dizer assim, às vezes baseado, né, nos filmes que nós assistimos, de um racismo de outros países, que muitas vezes talvez ela não reconhece. Ela fala, não, se eu não estou fazendo aquilo, então eu não estou sendo racista. Então eu não estou, vamos dizer assim, não estou sendo preconceituoso e tudo, mas muitas vezes ela não compreende mesmo o que é o ato em si, não só a figura externa do ato, né, mas o ato em si mesmo do racismo. Então é muito importante trazer esse olhar. E falando aqui a respeito, você trouxe, né, a respeito da questão das escolas, né, de ter referências, de ter professores, de ter, vamos dizer assim, talvez tirar um pouco do um padrão que já vem na cabeça por toda a questão cultural das pessoas. Você vê que a escola é um dos grandes caminhos para isso, para se pensar, vamos dizer assim, a médio e longo prazo, uma mudança nessa mentalidade brasileira? Sem dúvida. Eu acho que tudo começa na escola, Guto. Né? Essa ampliação, ela passa. Lógico que é importante também a família, porque você traz a tua visão de mundo a partir da que a família te apresenta, né? Os seus valores, mas a escola, ela é essencial para desconstruir estereótipos. Né? Porque a gente vive, como disse a Lília no início, numa sociedade arquétipa, ou seja, a gente cria. Então o negro é aquele cara de pele escura, de nariz grande, né? Então, quando você não se enquadra, você não é negro. Como dizem para mim, não interessa, né?
Agora, como é que a gente vai classificar isso num país em que recebeu povos... O Brasil foi um dos lugares que mais recebeu gente do mundo. E é por isso que nós somos tão diferentes em identidade, em físico. Até se a gente pensar, muito boa essa sua colocação do filme, né? Até por se a gente pensar no negro americano, por exemplo, e as características do negro brasileiro, a gente consegue perceber claramente, né? Isso é etnia, é identidade. Da mesma forma, eles foram escravizados, mas assim, dependendo do lugar, né, nos Estados Unidos, falam, mas imagina, são africanos, saíram dos mesmos lugares. Mas aí houve uma questão cultural, né? Agora, uma coisa a se pensar, a música, ela sempre esteve presente, seja nos Estados Unidos, seja no Haiti, né? Seja um jazz, seja uma rumba, seja... Então, esta potência e falar abertamente, deixar os livros didáticos, sabe? Ir atrás da história, atrás de estudiosos contemporâneos que não tragam aquela ladainha, como disse a Lilian Schwartz, a princesa Isabel, maravilhosa, olhinho azul, tão belezinha, libertou os escravos. Não, foi uma questão política. Né? Então, se não somos escravizados agora, uma outra questão, não são escravos. Se a gente pega lá os professores, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Livre, ser escravo, escravizado. Escravo, você nasce no regime. Escravizado, não, você é tirado e é feito escravo, né? Então, começar a pensar nas palavras corretas e começar a pensar nos termos que a gente usa durante o dia a dia. Esse dia a gente estava em aula e um professor, ele dizia assim, eu vou falar, é o Alê da Darcy, provavelmente ele está por aí. Minha mãe dizia, está enegrecendo, o dia está enegrecendo, para falar anoitecer, né? Então, tudo que é ligado a negro é ruim, perceba, você está na minha lista negra, quadro negro, né? Então, são buraco negro, são questões que a gente não percebe, mas que estão aí. Denegrir a minha imagem, a palavra que vem de, assim como negro, tudo ruim, e faz. Então, são questões, pequenas ações, e que perpassam a escola, porque o bullying também está nesse lugar. Né? Então, como é que você vai falar de bullying se você não vai entrar nas questões que geram o bullying? E essa estereotipia, ter o cabelo diferente, ser negro, isto é um ato para bullying. Então, a escola precisa ser mais aberta e mais contemporânea, Guto. É importante saber a história do passado, mas é importante ver como é que a nossa sociedade se relaciona no hoje, no presente. Né? Dar uma resposta para isso, né? Exato. Muito bem, Eleni. Nós temos mais alguns recados aqui. O programa ele já está quase chegando aqui ao fim, né? Nosso tempo é um pouquinho curtinho aqui, mas é sempre um assunto que tem que ser recorrente aqui no Telescópio, tem que sempre estar aberto para isso, para nós conversarmos. Tem algumas pessoas que mandaram também suas opiniões aqui, contribuíram com a gente também. A Márcia colocou que ótimo assunto, parabéns TVI, parabéns para a professora Eleni. O Alessandro de Jesus Oliveira, ele colocou, precisamos falar da história de Tapetininga, do porquê que temos a Igreja do Rosário, porquê que nós temos populações negras morando abaixo da linha do trem. Ele coloca aqui também o Clube 13 de Maio, que era um clube para negros, ele coloca. A Suzy Nobre coloca aqui também, os livros de história não dão conta de toda a tecnologia que os escravizados trouxeram para o Brasil. Ouriversaria, engenharia, agricultura, comércio. Aliás, o comércio ambulante foi introduzido no Brasil a partir de pretas de ganho. Ela coloca aqui, foram inúmeras as contribuições, mas nenhum reconhecimento. Chega de revisionismos na história brasileira, ou seja, muitas pessoas entrando junto com a gente, trazendo a sua contribuição, fazendo desse telescópio mesmo mais informações, né, para as pessoas. E eu só posso agradecer você, Eleni, por estar aqui com a gente, por levantar essa bandeira, por trazer esse vídeo também. E assim, conte sempre com esse espaço aqui do telescópio
Telescópio. Se quiser deixar mais algum recado, quiser complementar mais alguma informação aqui, fica aberta a câmera para você. Gostaria de agradecer, né, esse espaço ao Alê, eu acho que é o professor que eu disse, a Suzy Nobre, que é minha companheira e a minha pesquisa de doutorado, então ela está aí sabendo, né, dessas questões e do quanto é importante, Guto, nós termos esta voz. Agora eu estou dizendo como mulher negra e professora, né, estudiosa da cultura. Então, muito obrigada a quem acompanhou e vocês enriquecem muito. E bora discutir, seja presencial, seja online, a gente precisa assumir-se, né, racistas, para aí começar a pensar como é que a gente resolve toda essa problemática. Tá certo, muito obrigado. Conversou com a gente aqui então no Telescópio de hoje a professora Helenice Souza, falando sobre um assunto muito importante que é o antirracismo e principalmente o antirracismo nas escolas.